Embaixadores de pé, 1, 2. Posição fundamental para o juramento da nossa bandeira nacional. Braço direito estendido. Prometo. Pela minha honra. Proceder em todas as circunstâncias. Como homem consciente dos meus deveres. Amar a minha pátria. E defendê-la na paz e na guerra. Firme. Então, ser embaixador do rei, né, o próprio nome já diz, né, é representar Jesus Cristo aqui na Terra. E essa organização, a nossa organização missionária, é uma organização em que trabalha com o menino para o desenvolvimento físico, moral e espiritual. E com isso, você vai desenvolvendo ali na sua igreja local, né, um trabalho em que você pode tirar os meninos de coisas ruins, né, coisas que não agradam a Deus, de locais que ele poderia estar servindo, né, ao inimigo. E a gente pode trazer esse menino para a igreja para que ele possa começar a servir ao nosso Senhor. Me diz o seguinte, você como coordenador estadual, o que você espera dos conselheiros de Embaixador do Rei, dos outros coordenadores dos municípios? Bom, falando dos coordenadores, eu espero que eles estejam de fato coordenando o seu devido DAER, para que aquele DAER ele venha crescer, não somente em número, mas também em unidade, né? Nós que somos batistas, nós acreditamos muito na cooperação entre igrejas, entre embaixadas, entre DAER. E agora, falando dos conselheiros, o que eu espero de um conselheiro é que, de fato, o conselheiro ele aconselha aquele menino, aquele garoto que está crescendo ali, que está iniciando na sua vida espiritual. E a embaixada, todo mundo sabe, que é uma das principais portas de entrada espiritual desses meninos, desses rapazes que nós temos dentro da nossa organização. Quanto essa organização ela é maravilhosa, e desde a minha época, como foi importante para mim, tem sido importante para muitos embaixadores do rei, não só aqui no Espírito Santo, mas em todo o território nacional. A organização ela se torna ainda muito eficaz e ser um embaixador do rei é um privilégio. Ser um representante de Cristo, estar ao lado de Cristo é um privilégio. Fabiano, o que é que os meninos aprendem no trabalho dos embaixadores do rei? Eu sei que meninos de 9 anos até 17 anos. O que eles aprendem nessas faixas de idade? A base da organização é o conhecimento bíblico. E nós entendemos que através do conhecimento da palavra de Deus, eles estarão aí com fundamentos para que eles possam lidar com as demandas da vida inteira. Então, o grande segredo da organização Embaixadores do Rei é o aprendizado da palavra de Deus, que é a palavra da verdade. Isso aí. A gente tem visto exemplos aí, o seu exemplo é muito bom, né? O pastor Diego, o pastor Rafael Abdala, que é o presidente da nossa convenção, que passaram por embaixada. Esses meninos que passaram por dentro da embaixada, eles têm, como é que é? Eles têm uma maturidade maior, como é que é o contato dele com missões? Sim, fala para nós. Todo o conteúdo da organização, ela aborda essa responsabilidade de como representar a Cristo. Quando nós falamos de responsabilidade, é entender o chamado de Deus para a vida de cada um. E a organização, os nossos conceitos, nosso material didático mostra todo esse universo de como ser um cristão, de como representar a Cristo. E quando eles mergulham nesse conhecimento, eles entendem essa responsabilidade de servir a Deus como representante de Cristo. Amém. Muito obrigado, Fabiano.
Pastor Fabiano agora. Obrigado, Deus Deus abençoe. abençoe, Uma vez querido. embaixador. Uma vez embaixador, sempre embaixador. Carlos Humberto, é fundamental o envolvimento das nossas igrejas na organização das nossas embaixadas, das nossas organizações embaixadores do rei. O lema principal da nossa organização é edificando meninos para não remendar os homens, ou seja, tudo começa na raiz. Tudo começa, que é o tema do nosso congresso hoje aqui, tudo começa na raiz, lá na fundação, no fundamento. Enraizados na palavra, exatamente. E as crianças precisam ser ministradas pela palavra. Tudo começa lá nos embaixadores do rei. Toda a minha caminhada ministerial, aos 27 anos já agora celebrados, nós agradecemos porque toda igreja que nós passamos, nós abrimos embaixadas, fortalecemos as embaixadas e colhemos os frutos. Nós temos pastores que já foram embaixadores, diáconos que já foram embaixadores, líderes denominacionais já foram embaixadores. Ou seja, a sua igreja, a sua região precisa ter a organização Embaixadores do Rei. Para quê? Para colher no presente e no futuro também. Eu acredito sim, Carlos Humberto, que uma das grandes contribuições que as nossas organizações têm dado à nossa convenção e à nossa denominação é a organização Embaixadores do Rei, que é coordenada pela união de homens, a união masculina. Sim, esses meninos hoje são líderes denominacionais e nós não podemos abrir mão desta realidade para a nossa denominação. Qual o conselho que você daria para pastores, principalmente aqui dentro do nosso estado, o estado do Espírito Santo, pastores que ainda não têm uma embaixada dentro da sua igreja? Olha, além de eu ficar um pouco triste, a minha fala é de um incentivo. Não deixe de ter uma organização que é missionária dentro da sua igreja local, porque assim como por mais de 70 anos que a nossa organização tem transformado de fato meninos em homens, né? Meninos que outrora estavam longe do evangelho a meninos que estão mais próximos, nós precisamos estar incentivando esses meninos, porque é através da organização que nós vemos surgindo muitos pastores, que nós vemos surgindo muitos missionários, muitos conselheiros, muitos homens de Deus. Então nós não podemos deixar de ter uma organização que trabalha não só a parte física, mas também a parte espiritual desses meninos do nosso estado, do nosso Brasil. Isso aí. Qual é o primeiro passo dentro da igreja, se um pastor quiser montar uma embaixada, qual é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo, além de orar, porque isso daí todo mundo já sabe, é o primeiro passo seria o conselheiro se encontrar com o pastor. Agora, se for já o pastor, melhor ainda, porque já está encurtando mais o caminho. O que ele precisa é ali encontrar, enxergar um papel de liderança e uma pessoa que vai estar desempenhando o papel de conselheiro na sua igreja local. Porque não adianta nada também uma única pessoa querer abraçar o mundo sozinho. Ele vai precisar ter um conselheiro para estar caminhando junto com ele, para estar aconselhando esses meninos. Porque, querendo ou não, os meninos precisam de aconselhamento. Precisam de alguém que vai estar ensinando eles ali o que eles devem fazer ou não. Mostrando a eles ali o caminho que de fato eles devem seguir. Como de fato eles devem ser embaixadores do rei. Porque embaixador, igual como o irmão Carlos falou, não é somente um grupinho dentro da igreja. A minha próxima pergunta era exatamente essa. Qual o papel fundamental do conselheiro de embaixador do rei? Bom, logicamente, como ele é um papel de liderança, ele precisa de fato ser um líder. Né? E ser um líder não é simplesmente a pessoa querer. Por que o nome conselheiro? Conselheiro porque ele vai estar aconselhando aqueles meninos. É ele ali que vai ser, de fato, entre aspas, um pai espiritual na vida daqueles meninos. Eu, por exemplo, na minha caminhada como embaixador do rei, eu tive um conselheiro que ele foi para mim um pai espiritual, entendeu? Um pai espiritual que eu não tive. E é aquele primeiro contato ali. A maioria dos meninos, quando entram na igreja, quando chegam na igreja, chegam através da organização missionária Embaixadores do Rei. E é o conselheiro que é o primeiro pai espiritual daquele menino. Então tá aí com um papel fundamental e de fato que o conselheiro ele precisa ter. Ele precisa estar preparado, né, espiritualmente. É uma falando. relação de confiança, com né? certeza, entre os meninos com e o conselheiro. certeza, entre os meninos e o conselheiro. Ok. Muito obrigado, Jonathan. Bom trabalho. Deus Obrigado. abençoe. Amém. A sua convenção, por meio da União Masculina, ela tem um projeto especial com literaturas, com pessoas preparadas para ir até a sua igreja, até a sua região, a fim de que esse trabalho possa ser plantado
cultivado e mentoreado pela nossa organização União Masculina. Faça agora um contato com o nosso escritório, com o irmão Carlos Humberto, com o Jonathan, conselheiro de embaixadores do Rei, nosso coordenador geral no Estado do Espírito Santo, para que esta realidade ela seja também uma verdade na vida da sua igreja. E você testificará de que isso faz efeito e faz sentido, e a sua igreja será muito abençoada com este projeto. Somos embaixadores por Cristo. E a divisa? De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos-nos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. E quem é o nosso rei? Jesus Cristo. E nós representamos quem aqui na Terra? Jesus Cristo, Deus. Que Ele é o nosso rei. Então, a União Missionária de Homens Batistas do Estado do Espírito Santo, ela se localiza ali na Avenida Paulino Miller, 175, na Ilha de Santa Maria, em Vitória. Ali está o nosso escritório e ali nós temos as coordenadorias de Sociedade de Homens Batistas, que são os homens mais maduros, e nós temos também o Grupo de Ação Missionária, que são os rapazes, e ali nós temos a coordenadoria de Embaixadores do Rei, que são os meninos de 9 até 17 anos. Ali você pode encontrar informações sobre essas organizações da nossa convenção que pode levar para a sua igreja. E nós teremos o maior prazer de estar atendendo os irmãos, atendendo a igreja, no trabalho que os irmãos queiram ampliar para ser bênção lá na sua igreja, para que a sua igreja possa crescer, para que os irmãos possam crescer e trazer frutos para o reino do nosso Deus. Muito obrigado e Deus abençoe cada um dos irmãos.